aplauso a Ele. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque a nossa alegria e a nossa força não estão condicionadas, Senhor, às circunstâncias desse mundo. Como Paulo, enquanto estava na prisão, escreveu aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Assim a nossa alegria, Senhor, está firmada em Ti. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, de pé. Cante a Ele. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, tua igreja, vemos por fé, estamos de perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move
mais uma vez. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou. Cante forte a Ele. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. A perseguição não parou. Não parou. O inferno não pode prevalecer. Oh não, oh não. A perseguição não parou. Ninguém parará. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Estamos de pé em Ti, Senhor. Firmados em Ti. Firmados em Ti, firmados na Tua graça, Senhor. Ou seja, 1 ano e 2 meses, foi Ponta Grossa a última vez e agora Ponta Grossa a primeira dessa retomada desse ano, depois de um período sabático. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, por gentileza. É um texto conhecido, um texto que você já foi ministrado muitas vezes, mas eu espero que Deus ainda tenha algo para compartilhar com a gente também nesse texto. Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus:
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós já lemos a palavra, nós já tivemos um momento de louvor, também oramos ao Senhor, e agora que mais uma vez sejamos edificados pela pregação da palavra de Deus. No segundo e no terceiro século, duas epidemias devastaram o Império Romano. Essas duas epidemias, elas foram causadas por enfermidades que ainda eram novidades na época: a rubéola e a varíola. E o Império Romano teve 1/3 da sua população dizimada por conta dessas epidemias do segundo e do terceiro século. O cristianismo, que desde a implantação do reino de Deus, através do ministério de Jesus, através da vida dos apóstolos, através dos cristãos perseguidos, até o 4º século, quando o cristianismo ele é instituído, a religião do Império Romano, ele cresceu por cerca de 6 milhões de cristãos. Mas após essas duas epidemias, houve um salto para cerca de 33 milhões de cristãos que cresceram após, é bem verdade, a assinatura do Edito de Milão, onde o cristianismo se torna a religião do Império Romano. Mas muitos estudiosos dizem que essas epidemias foram fundamentais para esse crescimento do cristianismo ali naquele local na Europa. E a percepção que eles têm é que quando essas epidemias devastaram o Império Romano, os pagãos, o paganismo da época e as filosofias helênicas que não se davam conta para o sofrimento, que não se atentavam para a vida após a morte, eles vivenciaram um período tão terrível da sua história, simplesmente morrendo, padecendo. Já os cristãos, acostumados com a perseguição, acostumados com o sofrimento, os cristãos, eles cuidaram não somente dos cristãos, mas eles cuidaram de todas as pessoas possíveis, a fim de salvar aqueles que estavam ali sofrendo por conta de uma enfermidade que ainda não havia uma medicação, que ainda não havia uma solução para aquele momento. Por conta disso, o cristianismo, ele cresceu por causa do amor. Mesmo num tempo tão terrível, o cristianismo prosperou por causa do amor. Quando a gente olha para o texto aqui de Ezequiel, capítulo 37, a gente vai se lembrar de uma história que a gente ouve há muito tempo. Talvez, eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, mas aqueles que têm mais de 10 anos, certamente já ouviram muitas vezes. Os que têm mais, tantas outras vezes. E é um dos textos que me fascina. Me fascina porque aqui também Deus usa a boca de um profeta para profetizar também a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que o próprio Jesus, quando está um pouco antes, está com seus discípulos um pouco antes de subir aos céus, ele faz lembrar os discípulos de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito foi pregado, foi profetizado, melhor dizendo, por Isaías, foi profetizado por Joel, mas também foi profetizado por Ezequiel. E aqui o livro de Ezequiel, ele traz, na verdade, um panorama, uma realidade que o povo de Judá estava vivenciando.
Israel já havia sido destruída pelos assírios em 722 a.C. Mas aqui agora Judá passa também a enfrentar um momento muito difícil, depois que a Síria, que era a potência mundial, estava sendo subjugada pela Babilônia, que agora tomava uma nova posição de força, de poder, de domínio. E Judá também enfrenta um momento muito difícil, muito terrível, e nesse enfrentamento Judá também se torna exilada agora pela Babilônia. A Síria havia sido também vencida, o rei Nabucodonosor é entronizado na Babilônia, e esse rei, ele desbaratina Judá, e ele também leva essa nação cativa. O rei de Judá, ele tem algumas atitudes na época que são confrontadoras com o reinado da Babilônia, e com esse confronto Nabucodonosor se levanta novamente contra Judá, que já estava exilada, mas agora ele derruba as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, também derruba o templo de Jerusalém, como já havia sido profetizado que aconteceria. E então agora os judeus, o povo do Senhor, estava numa situação totalmente desolada, numa situação terrível, numa situação de desânimo total. Além de estarem longe da sua terra, eles sabiam que a sua terra havia sido destruída, que o templo do Senhor, o templo que Salomão construiu, havia caído por terra, estava em ruínas. É diante desse cenário que esse profeta Ezequiel, que fazia parte de uma família sacerdotal, um homem culto, inteligente, um homem que tinha uma família, um homem que vivia já no exílio com uma condição talvez tranquila, é diante dessa situação que Deus levanta esse homem para profetizar a uma nação que havia se distanciado de Deus. É diante desse cenário que Deus levanta um profeta para trazer a atenção do povo de Deus, que estava longe do Senhor, de que eles também enfrentariam momentos difíceis. E há pelo menos 3 profecias, de uma forma resumida, que Ezequiel é usado para falar ao povo. Uma profecia que, se a gente for olhar para os primeiros capítulos, Ezequiel ele é usado para dizer ao povo de que o juízo de Deus viria sobre a nação de Deus. O povo de Deus iria experimentar o juízo. O povo de Deus iria experimentar a destruição da sua cidade sagrada, da cidade santa. O povo de Deus iria enfrentar também a destruição do templo. Então, Ezequiel ele profetiza isso. Mas Ezequiel também ele profetiza de que as nações inimigas do povo de Deus enfrentariam o juízo divino. Então todas as nações que eram inimigas, e nós podemos olhar para a nação de Amon, de Moabe, de Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, nos capítulos 25 até o 32, Ezequiel vai profetizar que o juízo de Deus viria sobre essas nações. Mas a partir do capítulo 33 até o final do livro, no capítulo 48, nós vamos ver esse homem profetizando consolação, profetizando restauração, profetizando avivamento. Há uma palavra sobre o povo de Deus de que mesmo o povo que enfrentou o juízo divino seria o povo que iria experimentar a restauração divina. E isso é algo que traz esperança para os nossos corações. Isso é algo que traz algumas certezas para os nossos corações. Se a gente for escolher aqui uma temática do próprio livro aqui todo, nós vamos perceber que há uma expressão clara, repetida por mais de 60 vezes no livro, que é: então saberei que eu sou o Senhor. Em toda a profecia de Ezequiel, há uma intenção de fazer o Senhor revelado, de fazer o Senhor conhecido. E essa expressão, então saberei que eu sou o Senhor, ela é repetida por mais de 60 vezes no livro. E essa expressão tem a ver com a revelação de Deus diante dessas esferas da profecia daquele homem, daquele profeta. Se a primeira intenção do profeta era falar de que o povo iria enfrentar o juízo divino, então, em meio ao juízo divino, em meio ao sofrimento do povo, Deus se faria conhecido, Deus seria revelado.
Se uma parte da profecia de Ezequiel era dizer que as nações inimigas, elas também enfrentariam o juízo divino, isso significa de que o Senhor seria conhecido e revelado também em meio ao sofrimento das nações inimigas. Mas o Senhor também se faria conhecido e revelado diante do momento de consolo, de restauração e de reavivamento no meio do povo. Ou seja, Deus se faria conhecido no meio do povo, entre as nações, seja no meio de sofrimento ou seja no meio de restauração. E isso serve para a minha vida, isso serve para a sua vida, e isso faz com que a gente possa ter confiança de que mesmo na aflição das nossas vidas o Senhor pode se manifestar. Mesmo quando nós enfrentamos derrotas nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor pode se manifestar. Mesmo quando os nossos gigantes se levantam e eles são derrotados pelo nosso Senhor, nós experimentamos a manifestação divina. E mesmo quando nós estamos experimentando um momento de consolo, um momento de restauração, um momento de sermos colocados de pé, o Senhor manifesta a presença e a glória dele, para que nós possamos experimentar o Senhor sendo revelado, o Senhor sendo manifestado. Então a minha oração é que durante esses dias, hoje, amanhã, durante essa conferência, a primeira conferência da Igreja Aliança, a primeira conferência Aliança, com o tema Estamos de Pé, que nós possamos ver o Senhor sendo revelado, que nós possamos ver o Senhor sendo manifestado em nosso meio, assim como nós experimentamos a ministração da Palavra de Deus através da vida do pastor Paul, e através das próximas pregações, que a gente experimente o Senhor sendo manifesto em nosso meio, o Senhor nos levantando, o Senhor nos erguendo, independente do momento que a gente viva, mas que a gente possa experimentar isso para a glória de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, para que a gente possa dar seguimento, agora olhando para o capítulo 37, eu quero destacar o contexto que o povo vivia. O povo estava exilado e havia recebido uma promessa de que Jerusalém seria destruída e uma promessa de que o templo seria destruído. Isso era algo devastador para o coração dos judeus. Isso era algo devastador para o coração do povo de Deus. E essa profecia realmente se cumpre. Ela se cumpre, ela acontece, e o povo experimenta aquilo sendo manifesto diante deles, mesmo distantes. Eles ouvem de que não havia mais pedra sobre pedra, mas que havia uma devastação na sua terra, havia uma devastação no que eles imaginavam que eles poderiam voltar a viver no lugar, na nação de Judá. Mas assim como Israel havia sido destruída, agora Judá estava sendo subjugada e passando por um momento terrível. Ou seja, o povo de Deus estava numa situação muito difícil, e aquele homem havia sido levantado para profetizar restauração. Ele que foi usado para profetizar destruição, agora ele era levantado para profetizar restauração. Mas o povo estava espalhado. Os judeus estavam espalhados. Eles não estavam na sua terra, eles estavam agora exilados no meio de várias nações. Eles estavam na Babilônia, eles já não estavam mais juntos como eles estavam acostumados, onde eles tinham o momento de adorar a Deus, onde eles tinham os momentos de se voltar ao Senhor. Mesmo um povo que buscou caminhar numa vida idólatra, numa vida de pecado, numa vida de distância de Deus, mas era um povo que sentia saudades do Senhor. Mas aqui esse povo estava espalhado. Esse povo que estava espalhado também tinha entre eles os israelitas que haviam sido destruídos lá em 722, e eles tinham inimizades, o povo de Judá com o povo de Israel. Ou seja, ainda havia uma desunião do que era para ser o povo de Deus unido no momento difícil. Nesse momento, era necessário ter uma visão clara da realidade. E o capítulo 37 mostra que Deus chama ali o profeta para ter uma visão num vale, numa planície.
E essa visão no vale era uma visão de desolação. Os ossos espalhados não eram ossos como num cemitério, onde os ossos estavam juntos ali, diante de uma situação de morte, mas os ossos estavam totalmente espalhados diante do sol, diante de uma situação terrível. Os ossos estavam todos espalhados em decomposição, avisando uma visão horrível de morte. E essa visão, esse olhar que o profeta tinha, era um olhar de um empilhar de ossos, diferente de um cemitério. Aquela visão é uma visão que nós podemos olhar para Ezequiel, olhar para o povo de Deus e também trazer para as nossas vidas e para esse tempo de hoje e procurar olhar para a situação que nós vivemos com clareza. Ter um olhar com clareza da realidade que nós vivemos pode nos fazer compreender como Deus se manifesta numa situação de calamidade, como Deus se manifesta numa situação de desolação, como Deus se manifesta numa situação terrível, como aquele lugar se encontrava e como o povo de Deus estava. O povo de Deus estava como Gênesis capítulo 1, uma terra sem forma e vazia. O povo de Deus estava, a nação de Deus estava totalmente desorganizada, totalmente destruída, e era uma situação que precisava de uma intervenção divina. Diante dessa realidade, diante dessa clareza de olhar, é que Deus chama aquele homem para profetizar. E essa palavra profetizar, que se repete por 7 vezes nesse texto, é uma palavra que tem a ver com a proclamação. Ezequiel teve uma visão clara de um lugar que estava totalmente devastado, e é possível que a gente se encontre assim muitas vezes. É possível que a gente se encontre em meio a uma pandemia também devastados, também desolados, também totalmente desorganizados, como a gente ouviu aqui. Há irmãos que não estão mais na igreja, não acompanham mais as lives, há irmãos que sequer estão sendo edificados pela palavra, mas estão totalmente mortos numa vida espiritual terrível também. E eu não sei como é que você chegou aqui hoje. É possível que a sua vida esteja também desorganizada. É possível que você tenha chegado aqui também como a terra, quando estava sendo formada, totalmente vazio. É possível que a sua vida com Deus esteja necessitando de uma reformulação, e você veio para cá, ou você está online, esperando um sopro divino para a sua vida, para que você possa reviver, para que você possa retomar, para que você possa voltar a ter uma vida, e eu não sei aonde é que há devastação, se tem a ver com as suas finanças, se tem a ver com a sua família, se tem a ver com a sua vida com Deus, se tem a ver com a sua vida com a igreja, mas hoje, esse é o momento de você olhar para a experiência do vale de ossos secos e experimentar o Senhor também agindo na sua vida, mas em primeiro lugar fazendo uma análise de como você está. Deus leva a Ezequiel para contemplar aquela realidade. Talvez hoje Deus esteja levando você para contemplar a realidade da sua vida, para contemplar a realidade da sua história, para que você possa vivenciar um novo tempo, uma reforma também, onde você experimente o Senhor tratando com você de uma forma muito específica. É possível que hoje existam igrejas que, parecido com aquela visão do Vale de Ossos, também esteja precisando de uma reformulação. É possível que hoje nós, como povo de Deus, como a igreja do Senhor, e não somente a aliança, mas os irmãos queridos de outras comunidades que ou estão acompanhando, ou vão acompanhar, ou que vão depois assistir essa conferência online, é possível que vocês também estejam precisando, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, em algum lugar desse país ou de algum outro lugar, é possível que vocês também estejam precisando de uma reformulação, e eu sei que Deus pode fazer isso. E eu me lembro de uma experiência no ano de 2011, quando a região serrana do Rio de Janeiro foi devastada por uma avalanche. Depois de muitas chuvas, os morros cederam e ali houve uma destruição na região serrana, e foram muitos mortos,
muitos desaparecidos, mais de 5.000 pessoas morreram ali, e naquele ano de 2011, junto com uma amiga querida, a Lena lá de Sorocaba, e um pastor querido também, pastor Carlos Mas, nós fomos para o Rio de Janeiro, depois dessa catástrofe, e nos juntamos com o Exército da Salvação, e ali nós começamos a percorrer os lugares que haviam sido devastados pelas águas e pelas terras que desceram dos morros do rio, e nós passamos por um lugar que tinha cheiro de morte, por um lugar que tinha cheiro de morte, cheiro de desgraça. E a gente via algumas poucas casas ainda de pé, e as pessoas que estavam nessas casas, eles estavam tentando limpar e deixar aquele lugar de uma forma que pudesse se viver naquele lugar. Mas ali onde a gente andava, a gente sabia que aquelas pedras que nós estávamos pisando, embaixo daquelas pedras existiam pessoas soterradas, existiam pessoas que haviam sido devastadas, e num determinado momento eu parei para conversar com uma pessoa ali, um homem que estava limpando a frente da sua casa, tentando organizar algumas coisas que haviam sobrado diante de tamanha destruição, e na conversa ele disse assim: olha, amigo, eu tive uma experiência terrível, porque eu pude ver as águas levando a minha mãe, as águas levando a minha filha. Estou aqui com a minha esposa e com um dos nossos filhos que sobreviveram, mas eu pude ver uma das cenas mais terríveis da minha vida, e eu nunca mais vou me encontrar com a minha mãe nem com a minha filha. Uma situação de morte que devastou cidades do Rio de Janeiro, onde pessoas sofreram com a perda, pessoas sofreram com a morte. E eu não sei se durante esse período de pandemia você também tem passado por isso, mas os nossos queridos que estão em Manaus, onde há realmente um tempo muito difícil, eles estão lidando com um vale de morte. Semana após semana nós temos notícias de que alguém da igreja faleceu, semana após semana. A gente está muito distante, o norte está muito longe da gente. Mas a terra hoje precisa, sim, olhar para a sua realidade, olhar e ter uma clareza de visão, ter uma clareza e uma visão muito ampla do que nós estamos vivendo, e saber que mesmo em meio a uma pandemia, que mesmo em meio a uma catástrofe que o Rio de Janeiro sofreu, que mesmo em meio às pandemias dos primeiros séculos, o Senhor pode se revelar, o Senhor pode se fazer conhecido, e esse nosso Deus é um Deus que nunca perdeu o controle de nada da história, nunca perdeu o controle de nenhum detalhe da nossa história e nem da história mundial. Ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, se a sua vida hoje precisa ser reavaliada, saiba que o Senhor, Ele está aqui neste lugar. O Senhor, Ele contempla também a sua dor e o seu sofrimento. O Senhor também contempla talvez um tempo que você precise de um renovo da parte dEle, e eu creio que nessa noite nós vamos experimentar isso. Uma segunda experiência que o profeta tem é que ele não somente tem uma visão clara daquele lugar, mas ele também tem uma atitude de proclamação. E como eu disse antes, a palavra profetiza foi dita 7 vezes aqui. Por 7 vezes o profeta, ele ouve o Senhor dizendo: profetiza. E depois o profeta vai dizer: e eu profetizei. Profetiza. E depois o profeta vai profetizar. E o Dr. Russell Shedd, quando ele fala a respeito desse termo profetizar, ele diz que essa expressão significa fazer alguém escutar a palavra poderosa de Deus. Profetizar tem a ver com escutar a palavra poderosa de Deus. Ezequiel foi chamado para profetizar a um vale de ossos secos. Ele foi chamado a profetizar para algo que não tinha sentido nenhum. Não fazia sentido ele profetizar para um monte de ossos. Não fazia sentido, era uma loucura. Mas Deus chama o profeta para os momentos onde não faz sentido, onde ele precisa obedecer a Deus e profetizar.
Olha, queridos, a palavra de Deus deve ser proclamada, a palavra de Deus deve ser profetizada, a palavra de Deus, ela deve ser anunciada. Deus não tem compromisso com a minha mensagem, com a minha pregação, mas Ele tem compromisso com a própria palavra dEle. A própria palavra de Deus, ela não volta vazia, e essa palavra tem que ser pregada. Se Ezequiel foi chamado para profetizar no meio de vale dos ossos, de ossos secos, eu e você também somos chamados para proclamar a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados a proclamar a mensagem da salvação. Nesse tempo de dor, de sofrimento, onde a gente tem visto pessoas sofrendo que elas não saem de casa com medo, pessoas sofrendo com receios de ser contaminado no meio de uma pandemia tão terrível, preguemos a palavra. Como nós ouvimos aqui, nós não vamos desanimar, nós não vamos desfalecer, mas nós vamos pregar a palavra, e a palavra de Deus é palavra de esperança. A palavra de Deus é palavra de vida. A palavra de Deus é uma palavra que vivifica, e o texto que a gente leu vai nos mostrar justamente isso, que quando... Então ele me disse, profetiza ao Espírito, versículo 9, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É pela pregação da palavra que nós experimentamos vida. E é interessante que essa expressão aqui, vivam, para que eles vivam, e essa expressão, viver, essa expressão vida, ela tem um significado maravilhoso aqui no original. Vai falar sobre permanecer vivo, vai falar sobre saúde recuperada, vai falar sobre se manter em vida, vai falar sobre reviver, ser reanimado, vai se referir a alguém que estava doente, mas agora ele está vivo. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ezequiel foi chamado para proclamar vida para ossos secos, e nós também fomos chamados para proclamar vida para pessoas que estão doentes, para pessoas que estão apáticas, para pessoas que estão depressivas, para pessoas que estão em pânico. Nós somos chamados para pregar a vida. Jesus Cristo deve ser o motivo da nossa pregação. Jesus Cristo deve ser o alvo da nossa pregação. Jesus Cristo deve ser a mensagem da nossa pregação. E eu estava compartilhando com o Neto e com a Cris que nessa minha segunda vez que eu peguei Covid foi no dia 23 de dezembro, mais ou menos, 22, 23 de dezembro. E eu passei o Natal e o Ano Novo com Covid, em quarentena, dentro de um quarto, a Lídia levando comida para mim e saindo do quarto, e eu fiquei esses dias sem ver as meninas. Às vezes elas apareciam na porta, a Lídia abria a porta e elas davam um tchauzinho, falavam que estavam com saudade, mas foram 15 dias. Não foi a minha primeira quarentena. Nós passamos uma primeira quarentena nos Estados Unidos, 2 meses sem sair de casa. Só ia pedir as coisas do mercado e eles traziam. Depois, uma segunda quarentena, quando nós chegamos no Brasil, 15 dias na cidade de Indaiatuba, sem sair de casa. Depois, uma terceira quarentena, quando pela primeira vez, eu não sei se eu fui falso positivo ou não, mas testei positivo para Covid, 15 dias num quarto, a Lídia 15 dias no outro quarto também com Covid, foi a nossa terceira quarentena. Mas essa quarta quarentena, Natal e Ano Novo, eu nunca senti algo como eu senti nesses dias. Eu nunca tive nenhuma predisposição, assim eu acho, a depressão, a pânico ou a qualquer doença psicossomática. Mas eu posso dizer que esses 15 dias foram deprimentes. Deprimentes. Dias tristes. Eu não quis assistir nenhum tipo de série no celular, eu não tinha TV no quarto, então ali eu fiquei num tempo onde eu li a Bíblia e eu pude colocar a minha leitura anual da Bíblia, avançar, colocar ela adiante, eu pude conversar muito com Deus e eu pude também jogar um joguinho chamado War, que vocês já jogaram na época de tabuleiro e eu jogo online o War. Então eu destruí muitas nações aqui.
durante esse tempo deprimente. Mas um sentimento de que eu não era ninguém, um sentimento de que eu estava enganado com relação ao meu chamado, à minha vocação, um sentimento de que a minha família não ia permanecer viva, um sentimento de que eu não era um bom marido, um bom pai, um sentimento terrível. E esse sentimento só passou enquanto eu li a palavra. Só passou enquanto a revelação, a boca de Deus, ela ia adentrando o meu coração. E eu posso dizer para vocês que enquanto a palavra do Senhor, ela for pregada, ela for proclamada, aqueles que estão vivendo dias sombrios, dias terríveis, eles vão experimentar essa vida. Eles vão experimentar essa vida próspera também que a palavra ela simboliza. Eles vão sair da doença para a saúde. Eles vão sair da tristeza para a alegria. Eles vão sair do momento de enfermidade para o momento de estar vivendo um momento de plenitude. Preguemos a palavra. E eu não sei se você tem tido oportunidade, mas é possível que nesse tempo de pandemia você conheça alguém que está sofrendo, que está triste, que está dentro de casa e que precisa de uma palavra. Meu pai pegou Covid agora há poucos dias, alguns irmãos acompanharam, e eu me lembro que eu passei uma madrugada com ele no hospital, e nessa madrugada eu orava com ele, eu conversava com ele, eu lia a palavra de Deus, eu falava versículos para ele, e quando eu fui embora, eu fiz mais uma oração com ele, e depois que eu tive uma oportunidade de mandar mais um áudio para meu pai, eu disse, pai, lembre-se da palavra de esperança, traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Nós sabemos que muitas pessoas entram no hospital e elas são tomadas de desesperança e dali as pessoas não voltam mais. E é claro que a enfermidade é terrível, é claro que é um vírus terrível, mas é claro que é um vírus que também trabalha aqui. As pessoas precisam ouvir a palavra. Que a palavra que você está recebendo aqui nesses dias possa fazer uma diferença na sua vida e que você saia daqui transformado para proclamar a palavra. Como diz o Ronaldo Lidório, se a gente participa de um encontro, de uma conferência, de um acampamento e nos próximos 7 dias a gente não faz nada, não valeu a gente ter participado dessa conferência. Então não vai valer de nada você ter vindo aqui hoje, vir aqui amanhã cedo e depois à noite. Não vai valer de nada se você não tomar uma atitude com aquilo que Deus está falando ao teu coração. Prega a palavra. Em último lugar, para a gente caminhar para o encerramento, que eu acho que eu já passei aqui demais. Além da gente ter uma visão clara de uma realidade, como o Ezequiel teve, daquele vale de ossos. Além de nós sermos chamados a proclamar a mensagem, como Ezequiel foi chamado para pregar aquele vale de ossos, nós também precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ezequiel, ele profetiza e aqueles ossos eles começam a se juntar, os tendões começam a se juntar, começa a crescer carne, começa a crescer pele, mas aqueles corpos estavam sem o Espírito. E Deus manda que ele profetizasse ao Espírito. E o vento que viria dos 4 cantos iria ser soprado sobre aqueles corpos e eles seriam cheios do Espírito. Ezequiel obedece a Deus e a palavra do Senhor se cumpre e eles são cheios do Espírito de Deus. E aqui a gente pode ver a expressão ruá, que representa também vida plena, que representa a presença de Deus, que representa o Espírito de Deus. Aqueles ossos, ou melhor, aqueles corpos que já haviam se juntado, agora eles seriam cheios da presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E é bem verdade que, como o apóstolo Paulo disse, nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Mas é bem verdade também que de tempos em tempos é possível que a gente não esteja em sintonia com o Espírito Santo. É possível que a gente não esteja mais ouvindo o Espírito Santo. É possível que a gente não esteja mais vivendo numa vida de intimidade com o Espírito Santo. E a minha oração é que nessa noite você saia daqui cheio do Espírito Santo, reavivado pelo Espírito Santo, reanimado pelo Espírito Santo. E eu creio que quando Deus faz isso em nossas vidas, nós experimentamos, assim como Ezequiel tem uma visão daquele vale de ossos que se torna um exército,
sobremodo numeroso, um exército vivo, um exército cheio de vida, um exército que foi vivificado pelo poder da palavra, mas que foi cheio pelo Espírito de Deus. Assim, aquela palavra de que o povo de Deus seria novamente restaurado, que o povo de Deus sairia do exílio, que o povo de Deus voltaria para a sua terra, que o povo de Deus viveria novamente esperando pela promessa que foi dada desde Abraão, a Isaac, a Jacó, de que seria uma grande nação numerosa, e que nós fazemos parte dessa promessa, porque nós somos o Israel de Deus, nós somos a continuação do povo de Deus que se espalhou pela terra. Mas eu sei, meus irmãos, que quando nós temos a convicção, assim como aquele vale de ossos se tornou um exército cheio de vida, nós também podemos ser um exército de Deus nessa terra, um exército que vai expressar a presença de Deus em nossas vidas e que vai expressar a glória de Deus por onde a gente passar. É esse exército que Deus quer levantar. Nós estamos de pé. A igreja não cedeu enquanto ela foi perseguida, mas ela cresceu. O sofrimento não fez com que a igreja ruísse, mas a igreja prosperou. A igreja prosperou no sentido de avançar, a igreja prosperou no sentido de proclamar o evangelho e crescer, e a igreja vai continuar crescendo, porque eu e você somos a igreja de Cristo, e nós somos chamados para pregar a palavra, cheios do Espírito Santo, com ousadia, a fim de que as pessoas também experimentem, a fim de que outros também experimentem, assim como Davi tem uma experiência poderosa. No Salmo 40, Davi lhe diz que ele esperou confiadamente no Senhor, o Senhor ouviu o grito dele de socorro, o Senhor tira ele de um tremedal de lama, o Senhor tira ele de um poço de perdição, coloca ele numa rocha alta, e ali ele começa a ter um novo cântico nos lábios do salmista, nos lábios de Davi, e ele começa a cantar do livramento que Deus deu a ele, e o verso 3 do Salmo 40 vai dizer que muitos verão, muitos confiarão e muitos temerão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão ver que nós já passamos por dores, mas as pessoas também vão temer ao Senhor, vão confiar no Senhor e vão viver uma experiência de confiança no Deus de Israel, no Deus das nossas vidas. E queridos, eu creio que nesses dias nós seremos vivificados pelo Espírito Santo. Nós seremos vivificados pelo Espírito de Deus. Eu vim em viagem de Sorocaba para cá pedindo para Deus falar comigo enquanto as pregações fossem feitas aqui nesses dias, enquanto os louvores fossem entoados, enquanto as orações fossem feitas. Eu disse: Senhor, eu quero viver um tempo também de ser reavivado no meu coração. Eu preciso disso, eu quero isso, faz isso na minha vida. E eu me lembro de uma experiência muito especial para encerrar, da Igreja Presbiteriana de Manaus, nos anos 90. Vivia um tempo que já tinha tido um crescimento muito especial, cerca de 800 pessoas naquela igreja, uma igreja que estava vivendo um tempo muito precioso, mas a igreja precisava experimentar algo novo. E eles começaram o pastor José João, o pastor José Nery, pastor Wellington, eles começaram a experimentar um tempo de pequenos grupos, eles começaram a estudar sobre isso, eles começaram a mergulhar numa visão de grupos familiares, e Deus começou a agir através da vida desses pastores, da liderança, e começou a se expandir o movimento de grupos familiares na cidade de Manaus. E começou a se expandir, na verdade, de tal maneira que esses grupos familiares, eles começaram a ganhar pessoas para Jesus, eles começaram a evangelizar nas suas casas, e a igreja começou a avançar, começou a crescer. E, queridos, resumindo a história, hoje a Igreja Presbiteriana de Manaus tem mais de 10 mil membros, porque através dos grupos familiares, foi uma igreja que proclamou o evangelho dentro das suas casas. Ela não esperou um grande movimento, um grande ajuntamento, mas começou dentro de casa. E eu não sei o que você está fazendo nesse tempo de pandemia, se você está isolado,
Mas eu tenho me espelhado na experiência do apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, quando lá no capítulo 28 de Atos, ele está já em Roma, exilado numa casa que ele aluga com seus próprios recursos, e ele começa a pregar a palavra para todo mundo que procura por ele. E diz os estudiosos que uma boa parte da guarda pretoriana de Roma é evangelizada por Paulo. E ele ganha muitas pessoas para Jesus. E esse ano Deus me desafiou, enquanto eu estou com a minha família em Sorocaba, a começar num grupo pequeno na minha casa. E eu não estou pensando em 10 mil pessoas, mas eu estou pensando de que o Espírito Santo de Deus precisa nos mover a fazer alguma coisa. Se nós estamos de pé, se o Senhor nos livrou da morte, se o Senhor nos livrou no meio de um país com mais de 230 mil mortos, se não me engano é esse número, nosso país, mais de 200 mil mortos, Deus ainda nos permitiu estar de pé. Quantos queridos nossos já não estão mais aqui? Quantas pessoas que nós amamos já não estão mais aqui? Quantas pessoas que nós temos saudades já não estão mais aqui? Então nós não podemos ficar calados. Que o Senhor faça que a sua igreja se levante e que de pé nós possamos olhar para essa realidade tão difícil, proclamar a palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, que a gente possa ver um exército se levantando depois de um momento tão difícil de devastação, para que o Evangelho possa ser proclamado para a glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos fazer oração para a gente encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus fiel, a Tua palavra não volta vazia. Senhor, a Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra nos traz vida, a Tua palavra nos faz sair da enfermidade para um tempo de plenitude, para um tempo saudável. A Tua palavra também prospera corações, a Tua palavra traz, ó Deus, a alegria para aqueles que estão tristes. E eu oro, Senhor, para que nesta noite o Senhor nos faça enxergar uma realidade talvez difícil que a gente esteja vivendo, mas que o Senhor nos faça mergulhar na Tua palavra, que o Senhor nos faça buscar respostas na Tua palavra, que o Senhor nos faça também ser instrumentos através da Tua palavra para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito possa nos vivificar, nos impelir a sermos agentes de transformação onde a gente estiver, e que o Senhor, ó Deus, possa sim fazer dessa igreja, aliança, uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja vivificada pelo Teu Espírito, e aqueles, ó Deus, que estão nesse momento de pandemia, talvez distantes da comunhão, que esses irmãos possam ser convidados pelo Teu Espírito Santo a voltar a estar juntos, a voltar a estar em comunidade, mesmo, ó Deus, nesse distanciamento que é necessário, mas Senhor, ajunta o Teu povo, ajunta o Teu exército, para que a cidade de Ponta Grossa possa ouvir a respeito de Jesus Cristo, para que a cidade de Ponta Grossa possa ouvir a respeito do Teu amor, Senhor, e que a Tua mensagem nos transforme, que a Tua mensagem transforme essa cidade, que a Tua mensagem, ó Deus, seja proclamada pela igreja do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Pai, ousadia, pedindo a graça do Senhor, pedindo, ó Deus, as Tuas misericórdias renovadas sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.